Obrigada, Salomão. E agora nós temos muita alegria em receber a Rose Leite, que com muito carinho aceitou o nosso convite para compartilhar conosco o tema Libertação pelo Amor. Seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Você tem até 11h05. Olá, bom dia a todas e a todos. Muita paz, muita alegria. Que Jesus seja sempre a nossa maior inspiração. Eu que agradeço a oportunidade de estar na casa de Sheila mais uma vez, revendo amigos, pessoas queridas. Isso dá pra gente um ânimo, né, para enfrentar os nossos dias de uma forma mais espiritualizada, de uma forma onde nós buscamos o Evangelho de Jesus como um roteiro luminoso. O tema da manhã que nós iremos refletir é um tema muito bonito, retirado de uma expressão do próprio Mestre Jesus, que guarda relação com um mandamento maior, que é amar o próximo como a si mesmo. O tema que nós iremos refletir é a libertação pelo amor. Então, acho que a primeira coisa importante é fazermos uma reflexão em torno do tema, do título, Libertação pelo Amor. Se o objetivo é nos libertarmos de algo, é interessante considerar que nós, de alguma forma, estamos aprisionados ou escravizados num determinado comportamento, um hábito, do qual o Evangelho de Jesus nos proporciona uma reflexão mais ampla para a vida, para que possamos viver de uma forma mais em paz, de uma forma mais plenos, ou como o próprio Mestre Jesus diz, mais bem-aventurados, que seriam os felizes, espiritualmente falando. Do ponto de vista espiritual, bem-aventurado é o feliz. Que libertação seria essa? Se nós pararmos para pensar um pouquinho na condição atual da própria humanidade, nós vamos encontrar o império da matéria sobre os valores do espírito. Esse império não é nem império da matéria, tá? É império do materialismo, que é uma grande diferença. O materialismo é o sistema de crença, é um modelo de pensamento no qual se leva em consideração apenas o ganho imediato, desconsiderando a continuidade da vida. Esse modelo de pensamento, ele causa grandes danos e prejuízos para a humanidade. E o professor Allan Kardec vai dizer que um dos maiores objetivos do espiritismo é destruir o materialismo, que é uma grande chaga, que é um grande problema, um adversário ao progresso. Se a gente for parar para pensar mesmo, assim, fazendo um exame, uma análise de nós, buscarmos um autoconhecimento, pode ser que muitos de nós iremos encontrar muitas expressões do materialismo, ainda que sejamos por um tempo maior espíritas, ainda que a gente tenha uma base evangélico-doutrinária, onde a gente já vem explorando e refletindo sobre isso. O exame de consciência, a análise minuciosa de nós mesmos, é algo que ela urge para nós termos, de fato, uma caminhada mais equilibrada, mais justa. Mudaria por completo a história da humanidade, a estrutura social, se a espiritualidade ela fosse, de fato, um objeto de inspiração para a gente estabelecer as nossas leis, as nossas relações. O grande problema humano está relacionado ao eu e ao outro. O Evangelho, ele nos convida a substituir o eu, o olhar só para mim, substituir o eu pelo nós. E quando entra a visão da espiritualidade, isso tempera ainda mais as nossas relações. Porque o espiritismo ele vai muito além para dizer não existe o eu e o outro separado. Essa fragmentação ela é fruto do materialismo e é exatamente um dos maiores equívocos da humanidade, causador do grande sofrimento humano.
é quando o indivíduo pensa que o outro é o outro, ele é ele. Não do ponto de vista da individualidade, porque da individualidade nós já compreendemos que cada ser é original, criado por Deus, tem toda uma história, uma trajetória. Mas do ponto de vista da essência, e aí vem um grande paradoxo, nós somos iguais, embora diferentes. A realidade humana, a condição humana é a mesma. Daí Jesus virá na oração dominical, estabelecer como uma regra de bem proceder o Pai Nosso que estais nos céus. Não é Pai meu, é Pai Nosso. Isso nos dá uma conexão com o outro, com o todo. Mas vai depender dessa compreensão, dessa percepção nossa. Vamos guardar isso, e daqui a pouco vocês vão entender quando a gente explorar algumas questões aqui do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que foram as referências que a coordenação nos passou para a gente fazer a nossa reflexão. Então vamos entender. O materialismo ele causa o distanciamento. Só que a espiritualidade ela propõe uma conexão. E o grau mais alto da espiritualidade é o amor. O amor é o elo que conecta todos os seres. E aí nós não estamos falando só dos seres humanos. Nós estamos falando da vida. Nós estamos falando da natureza. Repito, não existe uma separação entre nós e o outro. O que distancia, o que causa essa separação é o ego. Tudo que é divino conecta. Daí Jesus virá e dizer: o que não está contra mim está a meu favor. Quem comigo não ajunta, espalha. Vamos guardar isso? Quem comigo não ajunta, espalha. Então, uma das formas da gente compreender se as nossas escolhas, se o nosso posicionamento, se as nossas relações estão de acordo ou contrário à lei divina, à lei de amor, uma forma de perguntar é: será que esse meu comportamento vai me afastar dos outros? Ou vai me aproximar? Uma fofoca não aproxima ninguém. A maledicência também não. Não é? A indiferença também não. A impiedade também não. A condenação, não. Quem comigo não ajunta, espalha. Ok? Se em cada momento da nossa vida a gente pensar nisso, a gente começa a entender o que seria esse aspecto libertador dentro da proposta de amor do Evangelho. A pessoa fala: mas é tão complexa essa questão de amar, como é que você vai amar alguém que te fez tão mal? E a gente pensa que o amar é o gostar, né? A gente não precisa gostar do outro, amar é outra coisa, é o amor ágape. É o amor que propõe Jesus, que é o amor da caridade, é o amor em ação. É o amor, aquele amor que é: faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Você está num momento desafiador, um momento de luta, um momento de queda moral, de fraqueza, de limitação, um momento infeliz da sua vida, do ponto de vista do sentimento e da ação. O que você espera que o outro faça por você? Então, no momento de limitação do outro, de queda do outro, o Evangelho nos propõe a mesma coisa. Então, a mensagem de amor, do ensino do Cristo sobre o amor, ela é muito lógica. O Evangelho ele tem toda uma filosofia que, uma vez compreendida, facilita a nossa vivência em plenitude. Então, a libertação, em primeiro momento, seria uma libertação de um mecanismo de ignorância, de desconhecimento de como funciona a lei. Porque se eu, em determinado momento, percebo que eu tenho um hábito de falar mal das pessoas, enfatizar o mal, o que o Evangelho me propõe? Olha, já que você gosta tanto de falar dos outros, porque tem que ter tempo, venhamos e convenhamos, não tem que ter tempo para falar da vida dos outros. Na altura do campeonato, eu não sei se a gente tem esse tempo, não. Porque com tanta coisa para olhar para dentro da gente, tanta coisa boa para estudar, para aprender sobre a vida, ter tempo para falar da vida do outro. Tá, mas já que você não dá conta de não falar da vida alheia, fala pelo menos bem da vida alheia. É isso que o Evangelho está propondo, não é difícil. A questão é que às vezes falta o entendimento de que o Evangelho é simples, ele não é simplório, ele é simples. O que complica é o ego.
Então a libertação parte da libertação da ignorância, do desconhecimento, propondo novos hábitos. Daí o ensino coletivo dos espíritos superiores, arrancar o véu da falta de compreensão, a clarear nossa percepção sobre as leis para dizer, olha, se você observar com os mínimos detalhes o seu dia a dia, se você tiver com consciência desperta, como propõe Shakyamuni Buda, né? A meditação ativa é o estar presente. Se você estiver presente, você vai ter o cuidado e a delicadeza, a moderação. Você fará melhores escolhas. E aí você pode, ao invés de dar o seu pior, que é a sombra em nós, você dá o seu melhor. De uma forma analisada, inspirada no Evangelho, inspirada no próprio Mestre Jesus com todo o seu comportamento, que é a expressão pura da misericórdia. E quem ganha com isso? Sociedade como um todo. Para clarear isso, tem uma lição do Espírito Ney Lúcio nessa obra que é muito preciosa, Ideias e Ilustrações, que é a psicografia do Chico ditado por espíritos diversos. Aí o Ney Lúcio, ele, na lição de número 5, ele tem um caso, um conto, que fala sobre o amor. E o título que ele dá é A Arma Infalível. Nossa, mas amor como arma? Sim. Porque nós não estamos afastados de um mecanismo de luta e de guerra, mas não é uma guerra com o outro. Às vezes é uma guerra conosco, é uma luta conosco mesmo. No sentido da gente vencer, lutar e vencer os nossos pontos de melhoria. Prefiro chamar dessa forma, ao invés de dizer que são defeitos, pontos de melhoria. São aqueles aspectos em nós que a gente olha e fala, nossa, isso aqui eu preciso com muita força, arduamente combater isso, porque isso é terrível em mim. Isso faz parte da luta humana, de todo ser humano. Daí Paulo dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Então, a luta, o combate, o bom combate que Paulo passou, nós passamos também. Então, quando ele vai falar que o amor é a arma infalível, ele vai descrever isso em conto. E aí ele diz pra gente que um moço lá que foi mandado embora e tomado por um ódio, por uma raiva muito grande, escreve uma carta para o antigo patrão, para o ex-patrão, descarregando nele toda a sua fúria, o seu ódio e o seu desejo de vingança. Encaminha para o patrão. O patrão pega a carta, lê, e dentro de um processo de invigilância do próprio coração, ele é envenenado pela carta. Porque, gente, a opinião do outro é só uma opinião. O que o outro pensa é responsabilidade do outro. O que nós pensamos é responsabilidade nossa. Ok? Os estoicos, lá de trás, Marco Aurélio, Epiteto e outros, Zenão de Cite e outros, dentro da filosofia estoica, dizia, você não tem controle sobre o que o outro sente, o que o outro faz. Mas nós temos controle sobre nós mesmos. Ele pegou, foi contaminado pela carta. Olha, vamos ver onde isso vai dar, a repercussão que teve isso, na intenção malévola de uma pessoa, a repercussão que isso tem. Ele pega a carta, fica revoltado, totalmente contaminado pelo teor. E aí ele vai vivenciar o seu dia totalmente enfurecido, colérico. Primeiro que ele vê é o subchefe. O que ele faz? Descarrega toda a ira e todo o ódio em cima do subchefe, que também tem um funcionário, um subalterno. E na primeira oportunidade, na pequena coisinha, o que ele faz? O subchefe descarrega aquela ira. E aquilo só vai passando. E aí o funcionário vai almoçar em casa, tem um pequeno atrito com a esposa, descarrega a ira na esposa, que por sua vez descarrega a ira na funcionária. E a funcionária vai e chuta o cão. E aquele ódio, aquela vingança, aquele desejo ruim sempre passa para frente. O cão sai enfurecido, morde a primeira pessoa que ele vê na rua. Uma senhora. A senhora vai para a farmácia com a mesma ira, contaminado com a mesma ira, descarrega no funcionário da farmácia, no farmacêutico. O farmacêutico volta para casa à noite, endemoniado, porque aí aquilo vai tomando uma proporção, né?
e volta para casa, a primeira pessoa que ele vê é a mãezinha, não tinha nada com aquilo. O que ele faz? Descarrega toda a sua ira na mãezinha. A mãezinha, um ser vigilante, que vigia as entradas do próprio coração, um ser com a armadura da caridade e da misericórdia, olha para ele e fala: ô meu filho, você deve estar cansado, né? O dia deve ter sido difícil. Isso é o cansaço do dia, meu filho. Não fica assim não, tudo passa. Fez o quê? Pá. Que postura é essa? É a libertação pelo amor. Qual que foi a postura dela? Entendimento, misericórdia, para dizer: a dor do outro não tem que ser a minha. Ela vira: fica assim não, meu filho, vamos tomar uma aguinha aqui? Vamos dar uma acalmada? E naquele momento ela quebra o ciclo. Vejamos bem que o amor, o ódio de um, se nós não tomarmos cuidado com isso e aprender a suportar os nossos desafios, as nossas dores, como dizia muito bem Emmanuel, que é o sofrer com educação, lembram? Sofra com dignidade, né? Não transfira a sua dor, os seus problemas para o outro, não. Aprenda a suportar a sua dor com dignidade sem transferi-la a ninguém. Isso é amor a mim, que é o acolhimento da minha própria dor, mas é amor também com o todo. Então a gente pode contaminar positivamente, mas a gente contamina comumente negativamente. Então não é uma coisa individual, é coletiva. Lembra quando nós começamos conversando dizendo que não existe eu separado do outro? Até uma fala nossa, dependendo de como nós estamos intimamente, ela sai impregnada por uma vibração ruim. Daí pessoas dizendo assim: nossa, mas você encontra com fulano está sempre bem, você sente um bem-estar tão grande perto da pessoa. E já com outras, a pessoa fala assim: nossa, mas eu não sei porque eu estou sentindo mal-estar. Por quê? Porque é o que está dentro, é o que vibra dentro. A ciência do magnetismo, que a nossa fala sai moldurada por uma vibração. Mas para isso, eu tenho que detectar a minha dor, meu sofrimento, o meu incômodo. Trabalhar nele, eu não posso reprimir, não posso ignorar, porque eu tenho que acolher essa dor, esse incômodo, porque senão isso projeta para o corpo. Eu preciso acolher para resolver, mas eu tenho que entender: o outro não pode ser afetado negativamente com as minhas dores, as minhas questões, o meu problema. E aí vem Jesus e fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é o pacificador? É aquele que é cuidadoso para não colocar fardos pesados nas costas alheias. O pacificador não é só aquele que vai ali, tem uma discussão, ele apazigua, não. O pacificador, ele procura estar atento no dia a dia, nos mínimos detalhes, para perceber o que ele pode fazer para implantar a paz. Porque a paz, gente, coletiva, é resultado da paz individual. Se eu não estou bem comigo, como é que eu quero que a guerra lá do outro lado do mundo se resolva? Sendo que nem as nossas guerras individuais do cotidiano a gente está conseguindo resolver. E não é por falta de conhecimento. É às vezes, talvez, por uma falta de atenção, de consciência desperta para o momento presente. Daí é fazer uma coisa de cada vez, é focar bastante no aqui e no agora. Porque as pessoas que estão no piloto automático, vivendo na correria, tendem a cometer deslizes. E lá à noite, quando fizer a avaliação de Santo Agostinho, a pessoa vai falar: não, mas que má resposta que eu dei no fulano. Pois é, se tivesse focado no aqui e no agora, ia tomar um golinho d'água da paz, ia pensar 3 vezes antes de dar uma má resposta na pessoa. A gente só dá má resposta numa pessoa quando, de duas, ou tem maldade no coração, a gente quer ferir mesmo, ou então quando nós estamos descuidados do ponto de vista, como que eu posso dizer, está muito no automático. Acontece com vocês de estarem no automático? Pôs o celular, não sabe nem onde pôs, aí pede para a pessoa em casa assim: liga aí pro meu telefone para eu saber onde que eu coloquei. Né? Porque quando você colocou um determinado local, você não estava ali, estava só o corpo. Você não estava no momento presente. A chave, perdeu a chave, sabe nem. Agora não posso sair de casa porque eu não sei onde que eu coloquei a chave. O que mais, gente? Vamos falar aí.
Não é? Então, se isso acontece com a chave, perde o celular, perde isso, perde aquilo, será que em determinados momentos também, devido ao automatismo, a gente não se perde de nós mesmos? A gente não perde a conexão com Cristo, com o Evangelho que propõe, olha, toma cuidado. Às vezes uma fala sua aqui para a pessoa, uma crítica que você faz para a pessoa, você acaba com o dia dela e isso vai repercutir. Porque nem todo mundo é vigilante. Então, estou me fazendo entender sobre a libertação do amor? Né? É aquilo que a gente pode fazer para melhor, em qual aspecto? Para melhorar o todo. Porque nós não estamos desconectados diante da vida. Olha que roteiro bacana que a coordenação passou para a gente refletir hoje. Ó, libertação pelo amor. Aí é para refletir sobre a lei de amor, a regra áurea que eu já citei, não façais aos outros o que você não quer que faça com você. Isso está implantado na consciência, porque a lei divina está na consciência. Então, se a pessoa conhece o Evangelho ou não conhece, a lei está lá, está inscrita. A pessoa sabe, eu não deveria estar fazendo isso. Porque o juiz está dentro de nós. O amor aos diferentes, eu amo essa matéria, da questão dos diferentes, o respeito às diferenças, compreensão da importância das diferenças na vida, e a caridade e o amor em ação. As referências, eu peguei 3, porque como o tempo é curto, né, eu tinha que escolher, e eu tive a prova dolorosa de e-mail, tantas referências ótimas, como por exemplo, Renovando Atitudes. Gente, o livro é todo maravilhoso. Quem não conhece, de Hamed, fica aí a dica de leitura, tá? É um livro bem terapêutico, voltado para dentro, de alto nível doutrinário. Então, o livro de Hamed, Renovando Atitudes, o próprio nome já diz. É um livro que é para esse processo de libertação mesmo, nossa. E aí eu peguei as referências, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o item de 8 a 10, palavras de Lázaro, em Paris, 1862. Gente, é um conteúdo tão sublime, tão lindo. Eu separei trechinhos para a gente meditar em torno dessas expressões. E o livro da Esperança, no capítulo 29, também onde a gente vai ter uma narrativa, várias explicações sobre a lei de amor. Então, vamos pegar a primeira observação, que é o ensino evangélico, tá? Qual que é o ensino evangélico? Mateus, capítulo 22, versículo 39. Amar o próximo como a si mesmo, toda a lei, todos os profetas, todo o conteúdo da Torá, e mais o conteúdo de todos os evangelhos estão resumidos nessa lei. Então, a expressão da misericórdia é amor. A caridade é amor. A justiça é amor. Toda a lei está resumida nesse mandamento. Jesus, ele vai parar um pouco além disso, no cumprimento, no finalzinho da sua missão, quando ele diz... amai-vos uns aos outros, e aí muda-se a referência, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ali, o que ele está apontando? Ele está apontando para o Evangelho, que são atos e ensinos de Jesus, nas mínimas expressões. Ele está apontando para a gente para dizer, tem que estudar Evangelho, tá, gente? A doutrina espírita, ela informa, mas o Evangelho, ele transforma. Então, o Evangelho redivivo a doutrina espírita é auxiliar na nossa leitura do Evangelho de Jesus. Daí se descobre um outro Jesus, que não é Deus, que é o Filho de Deus, irmão maior nosso, guia, modelo, espírito crístico. Você passa a conhecer Deus, que não é o Jesus, mas que é a causa cáusica de todas as coisas, o arquiteto da vida, o regente dos mundos, que é nosso Pai, que não nos pune, mas que nos ama. Entende? É outro Deus, é outro Jesus, é outra vida. Uma vez que a gente estuda a doutrina espírita para entender melhor o Evangelho. Mas não tem como viver algo que nós não conhecemos. O que isso quer dizer? Vamos estudar o Evangelho, gente. Vamos estudar o Evangelho, vamos nos aproximar do Evangelho de Jesus. Vamos estudar as bem-aventuranças quantas vezes forem necessárias. As 40 parábolas do Evangelho quantas vezes foram necessárias. Porque é lá no Evangelho que tem o maior código de ética.
Ele resume o mandamento para dizer, olha, se amar, toda expressão de amor é o cumprimento da lei. Agora, tem gente que pensa que caridade é você dar uma cesta básica. A cesta básica é um dever social, gente. Numa sociedade, num país como o nosso, riquíssimo, alguém passando fome é um desaforo. Então, não é porque nós somos bonzinhos que a gente dá a cesta básica, não. É porque é um dever social. A missão do homem inteligente na Terra é o instruído instruir os ignorantes, é o rico auxiliar os pobres, não é? E não é só pobre no sentido de oferecer o que comer, mas é promoção social. Agora, isso é pouco, isso é uma parcela da caridade, porque a verdadeira caridade é o bem para com todos, é a benevolência para com todos, incluindo o diferente de mim. Ok? Pensa no mais diferente daquele que você tem repulsa. Preciso fazer essas carinhas de espírito superior, não, que eu sei que... Não é? Principalmente esse momento desafiador, que está essa coisa fragmentada, politicamente falando, de direita e esquerda. Que bobagem. Que bobagem. Vamos entender. Isso passa, tá, turma? Tem uma coisa que não passa. É a isso que a gente tem que se apegar, porque o resto passa tudo. Inclusive essas lutas nossas do ponto de vista social. Agora, você olhar o outro como sendo o adversário, que ele é diferente de você, isso até vale para o materialista, mas para o espírita? Para o espírita, será que vale? Então é benevolência para com todos, é o bem para com todos, é a indulgência para com as imperfeições dos outros, porque se a gente for exigir perfeição, nós estamos perdidos. Tem alguém que tem conduta ilibada aqui? Levanta a mão e dê um glória a Deus. Ninguém. Não é? Porque a gente está lutando para fazer melhorzinho a cada dia. Tem como a gente apresentar uma conduta. A gente come mosca todo dia. Nossa, que eu poderia ter feito melhor. Poderia, mas não fez. Então que fique agora a dica para você fazer melhor. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso que é caridade. E caridade é amor, expressão do amor. É o amor quando é colocado em ação. Logo depois Jesus diz: amai os vossos inimigos para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amai os vossos inimigos para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele está falando do adversário. Ok? Porque se nós consideramos o inimigo fora da gente, a gente está precisando estudar um pouquinho mais. Que o verdadeiro inimigo é aquele que está dentro da gente e não fora de nós. Ninguém pode tomar o seu lugar ao sol. Ninguém pode impedir a sua felicidade, a sua paz interior. Felicidade é uma conquista individual. Uma pessoa sendo feliz não impede que todo mundo seja. Porque felicidade não é uma coisa que se um for, o outro não é. Se um conquistar, o outro não conquista. Felicidade está em algo que nós não podemos perder. Mas quando ele diz, amai os vossos inimigos, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, o Mestre Jesus está nos explicando e nos ensinando que todos nós somos filhos de Deus, criados por Deus. Mas se comportar como um filho de Deus é uma outra coisa. Como que eu posso? E ele dizia, como a gente pode amar a Deus aborrecendo a obra? Como é que eu expresso o meu amor a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e fico constantemente brigando com familiares, com vizinhos, com colegas de trabalho? Como que eu posso amar a Deus aborrecendo a obra? Vem Bezerra de Menezes e diz: a distância que me separa de Deus é a mesma que me separa do próximo. A distância que me separa de Deus é a mesma. Então, se eu estou separado do outro, eu estou separada de Deus. Eu estou distanciada de Deus. Deus está no mesmo lugar. Quem se afasta sou eu. O que é a lei de amor? É um convite para eu me reaproximar de Deus e do outro.
Daí o perdão ser o sacrifício mais agradável a Deus. O que é o sacrifício? Dentro de uma conotação judaica, era a oferenda. O sacrifício era a oferta. E o professor Allan Kardec vai dizer que o perdão é o sacrifício mais agradável a Deus, porque nós sacrificamos dentro de nós, no altar do coração, esses animais ferozes, que às vezes faz com que a gente crie um processo de duelo, de guerra com o outro. E aí está o verdadeiro motivo da infelicidade humana. E, partindo disso, o Lázaro, ele fala sobre o desenvolvimento do amor. Porque, veja bem, o Evangelho, se a gente pega e faz uma leitura do Evangelho, você tem uma percepção. Na medida que você vai vivendo, você vai crescendo, vai amadurecendo. Se você ler novamente, você tem uma percepção um pouquinho maior. Você vai vivendo um pouco mais, você vai melhorando um pouco mais, amadurecendo um pouco mais. Quando você volta a ler, você subir um degrau, a sua percepção vai se aprofundando. Com as virtudes é assim. Inicialmente a gente pensa que paciência é uma coisa, quando você vai ver paciência é outra. Você pensa que misericórdia é uma coisa, quando você vai ver a outra totalmente diferente. Você pensa que ser bom é uma coisa. Tem gente que acha que o bom é o bobo. Bom é bom, bobo é bobo. Então, quando a gente pega a benevolência para estudar, você vai explorando ela, você vai fracionando, você vai compreendendo a benevolência, a paz, a misericórdia, a indulgência em profundidade, em camadas. Então ele fala pra gente que do mesmo jeito que a gente investe num saber da vida e a gente vai numa crescente aprofundando, a mesma coisa é sobre o amor. Ele fala, o amor resume toda a doutrina de Jesus, divino por excelência. Só que ele vai pegar o espírito no seu processo de desenvolvimento desde lá de trás. Então ele fala assim, em sua origem, o homem só tem instintos. Então ele está pegando do Adão para cá. Ok? O que é o Adão? É o marco. Adão foi um homem, um simbolismo de uma raça, mas também é um signo, é um símbolo. Em Adão a gente tem um marco da primeira encarnação do espírito na condição de animal racional complexo. Dali é instalado o pensamento contínuo, liberdade de escolha, pode comer de toda árvore, menos a árvore que está no meio, que é do conhecimento do bem e do mal. Você tem a consequência da escolha, foi expulso do paraíso, com suor teu rosto ganharás teu pão, percebe? E por aí vai. E aí sai da condição de determinismo divino, porque nos reinos inferiores da natureza, como colocou muito bem nosso amigo aqui, Salomão, né? Falei, que nome bonito, hein? Você pega nos reinos inferiores da natureza, você pega o determinismo divino estabelecendo a vida. Então lembra da reflexão que ele fez da lagarta e da borboleta? Que não tem consciência do processo, porém ali determina Deus, a lei divina é determinante. Com a gente não, porque a gente já tem consciência. Então, para eu fazer um movimento de transformação, eu preciso me movimentar. Eu preciso buscar. Por isso que todo o reino da natureza trabalha, mas só Adão é condenado. O que é a condenação? É quando você não tem como. Você precisa entender a importância daquilo para a sua vida. A gente não trabalha só para pagar boleto. Vocês trabalham só para pagar boleto? Não, né? Porque pagar boleto é pouco. Às vezes nem dá para pagar o boleto. Tão pouco que é. Não é? Só que a gente tem que entender o seguinte. Existe uma razão no trabalho, porque depois do trabalho você tem o progresso. Então a gente trabalha materialmente, mas a gente trabalha moralmente também. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, lá atrás o homem tinha apenas, na sua origem, tinha instinto. Então o instinto predomina nas primeiras fases depois do Adão. Lá o instinto predomina. É uma coisa muito mais instintiva, porque é a transição lá dos primatas superiores para a condição humana.
Quanto mais avançado e corrompido, o que é o corrompido? São os primeiros movimentos de escolha e consequência, por causa do surgimento do mal. Isso para Santo Agostinho era um prato cheio, ele que foi um filósofo cristão, que respondia no surgimento do mal como o pecado original. É mais ou menos assim, a gente sofre por causa do erro de Eva. Coitada da Eva, a gente coloca toda a culpa da humanidade em cima da tadinha da Eva, né? Era um modo que eles explicavam o surgimento do mal. Porque se Deus é o amor, como que surgiu o mal? Surge pela criatura. Por isso que ele coloca, em sua origem, o homem só tem instinto. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, olha, espíritas amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Como é que a gente faz o processo de depuração da alma? Como? Se instruindo e amando. E esse amor vai numa crescente. Eu vou compreendendo melhor o que é o amor, porque de início a gente acha que amor é paixão, que amor é pieguismo, que amor é nunca dizer um não, não é? Amor é amor, pieguismo é outra coisa. Amor é amor, paixão é outra coisa. Por isso que a gente tem que estudar para entender o que os espíritos superiores estão dizendo. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então a gente tem instinto, sensação, que faz mais ou menos o que a gente está. Está num misto de sensação com sentimento. Uns muito mais voltados para a sensação, outros voltados para o sentimento e outros no limbo. Naquele meio termo do sentimento com, às vezes acerta, consegue amar com responsabilidade, mas às vezes ainda é levado pela sensação. Daí o equívoco de Eva. Porque a serpente vê o desejo em Eva e manobra com ele. A serpente não coloca em Eva o desejo. Ela vê o desejo de Eva e fala, olha, mas o fruto é bonito, é bom para se comer. Porque a Eva é a representação do sentimento humano e Adão a razão humana. A gente cai por onde? Pela razão ou pelo sentimento? Pelo sentimento. No caso aqui, de forma embrionária, a sensação. É agradável para se comer. Tem todo um gostinho de infração da lei, né? Se falou que é proibido, aí que instiga mais. E aí, nesse ponto, ele vai dizer, olha, mas não dá para ficar na sensação, porque a gente está vendo o que a sensação acontece conosco, por exemplo. Você pega a história da grande apóstola do Cristo, que foi Madalena. Uma mulher lindíssima, de um magnetismo profundo, de uma carga erótica que guardava relação com toda uma história dela. Vira uma grande meretriz, de luxo. Vira para Jesus e fala, quem narra isso para a gente é Humberto de Campos na obra Boa Nova, no capítulo Madalena. Vira para Jesus e fala assim, Senhor, tu sabes quanto tenho sofrido. Sou uma filha do pecado. Mas o Senhor também sabe que o que eu tenho é sede do verdadeiro amor. Então há uma grande diferença entre a sensação e o amor. O amor não é quantitativo, ele é qualitativo. É a qualidade do sentimento. Não é quanto mais, melhor. E detalhe, o amor que alimenta não é aquele amor que vem do outro. Daí, onde tem carência afetiva, não tem amor. Onde tem dependência afetiva, não tem amor. É exatamente a ausência do amor. Porque o amor que alimenta, e aí André Luiz, lá no livro Nosso Lar, ele tem um capítulo que ele fala, amor, alimento das almas. O amor que alimenta é o amor que eu sinto pelos outros. Ah, Rosa, agora eu entendi. A libertação pelo amor. O amor que alimenta é aquele que eu sinto pelos outros. O que eu sinto pela vida, o que eu sinto pelos seres. Muito obrigada. Não é até meio-dia, não. O que eu sinto pelos seres vibra em nós. E quem ganha com isso? A gente. Tem coisa mais libertadora. Você está leve, você acordou pela manhã, pode estar chovendo. O céu pode estar fechado. Você fala, mas a chuva é bonita também. Vou molhar o sapato todo. O ônibus vai ficar lotado. Todo mundo passando mal. Mas tá bom.
É uma perspectiva para a vida, é o que você escolhe. Daí Lázaro dizer, o amor é o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco. O amor é o sol interior. Sol aquece, é fonte de vitalidade, condensa e reúne em seu ardente foco. Foi a nossa conversa inicial, que o ego é a separação do eu e do outro. Ah, eu não tenho nada a ver, isso aí é o filho da vizinha. Mas o filho da vizinha poderia ser seu filho. Mas criminoso tem que matar essa raça. Esse criminoso poderia ser seu filho. Esse criminoso poderia ser você. Onde tem perversidade, crueldade e punição, não tem amor, não tem misericórdia. Porque o amor, ele está conectado à justiça e está conectado com a caridade. Então, nós espíritas chamávamos uma pessoa de ladrão, é uma infração dentro da sutileza da lei, porque se a pessoa cometeu um delito, foi um recorte do tempo. Chamar a pessoa de ladrão é estabelecer uma personalidade predominante. Conseguem perceber? O indivíduo é um ladrão ou um ser humano num momento difícil? Conseguem compreender a sutileza? O amor se atenta aos mínimos detalhes. Se eu vou usar uma expressão que vai diminuir o outro, que vai humilhar o outro, não, vamos pensar aqui numa forma melhor para dizer sobre isso? O sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente. A lei de amor substitui a personalidade eu, pela fusão dos seres. E extingue as misérias sociais. A extinção das misérias sociais. Por quê? Porque eu cuido do outro. Porque eu quero me alimentar, mas eu quero que todo mundo coma bem também. A gente faz movimentos para que toda pessoa tenha a dignidade, como diria Darcy Ribeiro, que o povo brasileiro coma pelo menos 3 vezes por dia. Que numa terra tão rica como a nossa, que ninguém passe fome, que ninguém seja constrangido, às vezes a cometer um pequeno delito, ou a constranger alguém numa doação para obter o necessário para a vida. Então esse olhar carinhoso nosso é para percorrer as misérias humanas como um todo. Que seja uma necessidade material, que seja uma necessidade moral. Uma coisa linda que a gente tem que investir é a misericórdia. Lembra que a gente começou falando da diferença? O outro pensar de forma diferente, o outro ser diferente, até 11:10. O outro pensar de forma diferente, o outro ser diferente. Jesus respeitava profundamente as diferenças. No Evangelho nós não vamos encontrar em nenhum momento Jesus fazendo o Sermão da Montanha, volume 2, para reprimir alguém, para condenar alguém ou para diminuir quem quer que seja. A mensagem é a mesma, cada um acolhe mediante a sua necessidade. Jesus na Santa Ceia reparte o pão, o vinho, dá para todo mundo, incluindo Judas. Jesus comeu no momento onde talvez qualquer um de nós perderíamos a fome, sabendo que ali havia um traidor. Mas Jesus, ele percebia que o Judas não o compreendia. O Judas não compreendia. O Judas, ele era uma figura que tinha suas convicções, não soube se colocar como discípulo, não soube se colocar na condição de ouvir o que Jesus tinha a dizer para acima do que ele tinha com convicção. Ele não soube abrir mão dele mesmo. O discípulo tem que entender que ele é aluno, ele sabe menos do que o mestre, mas ele não confiou nisso. Ele fala, não, esse Jesus aí ele é muito manso, muito calminho. A gente tem que arrumar uma revolução. E aí a incompreensão do discípulo. Mas Jesus sabia que o Judas não compreendia. O Judas tinha aquele mecanismo que era delicado em relação ao Evangelho, a plantação da Boa Nova nos corações. Mas ele respeitou a condição do Judas. O que é a misericórdia? É a compaixão
pela miséria do coração alheio. A misericórdia, a compaixão. Compaixão nos conecta ao outro pela miséria do coração alheio. Então daí a gente entender que cada um está no seu nível de entendimento, não é de progresso, de entendimento sobre a vida. O que a pessoa não compreendeu agora, amanhã ela vai compreender. E a gente não vai arrumar uma guerra por causa de uma compreensão diferente. Daí a beleza de ver o diferente, de perceber que no campo das relações humanas o joio cresce ao lado do trigo. E assim a gente vai crescendo nesse mecanismo que ele é coletivo, não é individual. Então que possamos sair daqui hoje, da casa de Sheila, inspirados pela mensagem do Evangelho, que nos liberta a cada dia. Primeiro, do mecanismo de ignorância. E segundo, um sentimento de impiedade em relação aos outros. Muito obrigada pela atenção, pela oportunidade. Que Jesus continue nos inspirando na caminhada. Até a próxima. Muito obrigada, Rose, pela manhã esclarecedora, em que você traz esse Jesus do jeito que a gente gosta, né? Esse Jesus especial que faz vibrar as nossas entranhas, né, com esse amor diferenciado. Muito obrigada. Nós agradecemos a todos vocês por compartilharem conosco essa manhã maravilhosa de quarta-feira. Fica o convite para a próxima semana. Que Jesus abençoe a todos nós e que nós possamos refletir sobre o que a nossa amiga trouxe hoje, com o coração cheio de gratidão. Se alguém quiser rever, está gravado no YouTube, reveja, né? Para a gente poder assistir novamente, para podermos refletir sobre essa libertação. Precisamos nos libertar e a verdadeira libertação só é pelo amor. E